E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas e eu as respondo no vídeo. Você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição. E assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também deixar o seu questionamento para a semana que vem. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas extremamente confiável, que é patrocinador master do Cruzeiro, né? Pagando aí o maior patrocínio da história do clube. A Betfair está oferecendo um bônus para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Basta entrar pelo link da descrição. Então, se você curte aí as apostinhas esportivas, dá uma prioridade para a Betfair, que é a única casa de apostas que efetivamente está investindo no nosso clube. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, né, galera? Aposta na manha para se divertir. Começo com a pergunta do Luiz Fernando Silva. Acompanhando as entrevistas do Pepa, ele sempre fala em brigar por competições internacionais. Com esse time atual encaixado e jogando fino, você acha que podemos ao menos pegar uma Sul-Americana? Luiz, obrigado pela pergunta. Eu acho que se esse time do Cruzeiro atual, mesmo tendo certas limitações no elenco, se esse time encaixar e jogar num nível competitivo, a gente com certeza pega uma vaga na Copa Sul-Americana. Se encaixar, a gente vai para a Sul-Americana. Se jogar o fino, coisa que eu duvido muito que aconteça, mas se acontecer de encaixar muito bem, as coisas funcionarem de uma forma espetacular, aí o Cruzeiro briga por Libertadores, tá? Pra mim é muito simples. Futebol brasileiro, você tem 20 clubes, 2 se destacam pela questão financeira, Flamengo e Palmeiras, o resto tá tudo muito parecido. Uns gastam mais que os outros, mas a grande maioria não devia gastar. A maior prova disso é que praticamente todos os clubes têm dívidas impagáveis e praticamente todos os clubes convivem em algum momento do ano com questão de salário atrasado, premiações, esse tipo de coisa, né? Direto a gente vê clube falando aí, não, tá atrasado por uma questão de fluxo de caixa, não sei o que, mas tá todo mundo com a corda no pescoço. E nesse cenário de instabilidade, a gente até tem um ou outro jogador que consegue fazer a diferença, ganhar jogos pela sua capacidade, mas a grande maioria dos times acaba sucumbindo por um trabalho coletivo que não funciona tão bem. Então, assim, de 20 times, eu tiro Flamengo e Palmeiras porque eu acho que estão em outro patamar, como diria lá o Bruno Henrique. O resto, velho, você tem quase todo mundo que pode brigar por Libertadores, mas que também pode ser rebaixado. E nós tivemos na última temporada a grande prova de como um bom trabalho de um treinador consegue potencializar individualidades e tirar de jogadores medianos ou até menos que isso, mais futebol do que talvez até eles imaginavam que poderiam, né? O Cruzeiro 2022 foi um time que provavelmente com um treinador mais comum não teria conseguido os resultados espetaculares que teve e aquele acesso tão tranquilo. Pelo que nós vimos até agora, né, foram apenas 2 partidas oficiais, mas eu boto fé no Pepa, eu acho que ele tá fazendo um trabalho que faz sentido, ele tá mantendo uma estrutura de time que ele acredita e como ele montou os times que deram certo, especialmente no futebol português, e acho que isso pode dar certo aqui também, mas depende de uma coisa, velho, dos jogadores comprarem a ideia dele e terem um mínimo de competência para fazer gol, né, rapaziada? Vamos parar de cometer tanto erro idiota, vamos ajudar o Careca. O Sérgio Jesus faz uma pensata aqui, ó. Ele colocou uma possibilidade do Cruzeiro jogar com 2 atacantes, seria num esquema tipo um 4-4-2. Aí teríamos 2 volantes, 2 meias armadores e 2 atacantes. E ele sugere Machado e Richard como volantes, Matheus Vital e Daniel Júnior como meias e um ataque com Bruno Rodrigues e Gilberto. Sérgio, obrigado pela pergunta. Aí você montou um esquema muito anos 90, né, cara? Porque era muito comum que na década de 90 a gente tivesse os times jogando assim, né? Aquele time que jogava mais pela faixa central do campo. Tinha 2 volantes, 2 meias que atuavam à frente desses volantes, mas não necessariamente abertos no campo como a gente vê hoje os pontas, né? E aí os laterais que tinham uma liberdade maior para apoiar nos corredores do campo. Tanto que na década de 90, década de 2000, a gente tinha laterais que apoiavam muito bem, né? E daí a gente tem essa coisa de que o lateral, ele tem que ser um cara extremamente qualificado no apoio, sendo que a função do lateral é até mais defender, né? O lateral é um homem de defesa que apoia quando há essa possibilidade, exceto quando se joga com 3 zagueiros, que aí a função dele passa a ser de ala, que é mais de apoio, enfim. Acho que o time que você colocou, ele não é inviável, ele não é impossível, mas ele demandaria treinamento para funcionar, né? Porque assim, no momento sem bola, o que você teria que exigir?
que 2 desses jogadores fechassem uma segunda linha de 4. E aí o Matheus Vital e o Daniel poderiam fazer esse papel. Muita gente fala do Bruno Rodrigues jogar por dentro como um segundo atacante, às vezes até como um falso 9. Eu acho que a melhor posição do Bruno Rodrigues é como ponta mesmo, é jogando pelo lado do campo, especialmente pelo lado esquerdo. Ali que eu acho que ele se acha, porque o Bruno é um cara que precisa ter espaço para poder buscar o drible, para poder botar velocidade, né? Então assim, eu não acho que o Bruno Rodrigues seja um cara muito adequado para ser esse atacante central, que cai pelas beiradas, é um jogador que tem alguma inteligência, mas eu gosto do Bruno Rodrigues na ponta esquerda. E assim, você coloca toda uma ideia de se jogar com 2 atacantes. Eu acho que a gente tá faltando ter um, porque o Gilberto, que chegou envolto em muita expectativa, até agora tem sido uma grande decepção. O Nicão, eu acho que até poderia ser uma opção para ser esse segundo atacante, né? Mas é um cara que também não tá rendendo grande coisa, tá? E se tiver que montar uma escalação ideal do Cruzeiro, independente do esquema tático, meu time não tem o Matheus Vital, tá? Eu acho que o Matheus Vital é um jogador que às vezes faz um jogo bom, igual fez a partida de ida contra o Náutico, mas é um cara que não me desce. Eu acho que falta um pouco de sangue, falta tutano pra esse camarada. Felipe Esteves pergunta: você não acha que o Juan Santos merecia uma oportunidade nesse time do Cruzeiro? Sei que tem uma diferença muito grande de base e profissional, mas vendo as rameladas do Lucas Oliveira, talvez o Juan conseguisse dar o encaixe para essa zaga. Felipe, obrigado pela pergunta. O Juan Santos está servindo a seleção brasileira sub-20, de fato é um zagueiro promissor, eu acho que ele tem qualidade, mas nesse momento fazer uma substituição do Lucas Oliveira pelo Juan Santos, se ele estivesse à disposição, eu não boto muita fé que isso iria resolver, tá? A última partida do Juan Santos pelo sub-20, inclusive, foi aquela que a gente perdeu por 7-3, não por culpa dele, mas também por culpa dele, né? Todo o sistema defensivo foi horroroso. E dos zagueiros do sub-20 do Cruzeiro, o que eu enxergo mais potencial é o Everton, né? Que tá nesse momento em recuperação de lesão, sofrida na própria seleção brasileira sub-20 lá em janeiro. Eu acho que o Everton tem mais qualidade que o Juan Santos, mas eu também acho que o Juan pode ser um zagueiro a jogar no profissional do Cruzeiro. Só que se eu tivesse que escolher uma zaga do Cruzeiro hoje, ela não teria o Juan Santos, ela também não teria o Lucas Oliveira, eu jogaria com Neres e Reinaldo. Por quê? Porque eu acho que o Luciano Castan e o próprio Lucas Oliveira, eles são jogadores que têm mais qualidade para sair jogando, mas eu não vejo eles com grande capacidade para ser zagueiro. E é importante que um zagueiro tenha qualidade com a bola no pé, saia jogando, mas eu acho que ainda mais importante é um zagueiro ganhar a disputa aérea, ser duro no combate mano a mano, fazer desarmes, né, recuperar a bola, não dar mi pro bode, não deixar o atacante fazer ele de otário. E nesse sentido eu acho que o Oliveira é um zagueiro assim meio mole, né? Eu acho que o Oliveira no esquema com 2 zagueiros ele realmente não tem convencido, e o Luciano Castan nessas primeiras partidas pelo Cruzeiro eu acho que ele é um jogador, até pela idade, que ele não tem tanto vigor físico ali, até mesmo para poder cobrir as cagadas do Oliveira. O Neres é um cara que a gente viu muito pouco em campo, né? E tem essa questão, essa coincidência, essa ironia de que enquanto o Neres esteve em campo, o Cruzeiro não tomou gol. E justamente por isso eu colocaria ele na vaga do Lucas Oliveira. É possível que com ele o Suárez faça gol? Claro que é possível. Como é possível fazer com o Oliveira ou com qualquer outro, porque o Suárez é um grande atacante, né? Já tô falando do jogo do próximo sábado. E Reinaldo e Castan, eu acho que o Reinaldo é melhor. É um jogador que fez uma Série A boa na última temporada pelo Goiás, tinha feito uma excelente Série B no acesso do Goiás em 2021, e ainda que tenha suas dificuldades para sair jogando, eu acho que o Reinaldo é o melhor zagueiro que o Cruzeiro tem hoje. O Ramon Diniz pergunta: muitas vezes o pessoal fala que o fulano não tem qualidade de Série A, por exemplo, quando nos referimos a Edu e Luvanor, se eles nunca tiveram oportunidade para isso. Como o Edu foi artilheiro no ano passado, não seria coerente ele ter oportunidade? Ramon, obrigado pela pergunta. Eu concordo plenamente com o seu argumento. Se um jogador nunca teve a oportunidade de jogar a Série A, você falar: esse jogador não tem nível de Série A, tipo assim, você tá dizendo o passado, você não tá dizendo o presente nem o futuro. Porque eu acho que para você dizer o jogador tal não tem qualidade para jogar na Série A, ele tem que ter jogado uma Série A e mostrado que não tem qualidade para isso. Não é o caso de Luvanor e Edu, para ficar nos exemplos que você citou. O Luvanor jogou primeiras divisões aí de campeonatos pelo mundo, né? Não só na Moldávia, ele passou pelos Emirados Árabes, acho que pela Arábia Saudita também, fez os golzinhos dele por lá,
lá. Não é um jogador tecnicamente brilhante, mas é um cara que nos ajudou bastante. Poderia ter ficado para essa temporada? Acho que poderia. Estaria fazendo uma grande diferença agora? Acho que não. No caso do Edu, eu acho que a gente tem que considerar dois fatores. O primeiro deles que foi a vontade do atleta, né? Quando apareceu essa possibilidade dele ir para as Arábias, até por ser uma proposta financeiramente muito interessante para ele, o jogador queria ir. E nesse caso, irmão, eu não ia ficar fazendo força para manter o Edu do Cruzeiro. Da mesma forma, se os árabes não comprarem e ele voltar para o Cruzeiro em julho, eu acho que o Edu pode ser uma opção de elenco e pode ser utilizado sim, para finalmente ter essa oportunidade de jogar a Série A. Mas a grande preocupação que o Edu traz não é nem a questão técnica, ele sabe fazer gol. E como eu falei em algumas oportunidades, quando o pessoal tava nessa, o Edu não pode ser o camisa 9 do Cruzeiro na Série A, o tamanho do gol na Série B e na Série A é o mesmo. Se ele sabe fazer gol na Série B, ele também vai saber fazer gol na Série A. Mas o Edu tem problemas físicos, né? Que ele já falou, passou por cirurgia no joelho, ele sempre joga sentindo dores. Então é um jogador que tem esse problema que parece ser meio difícil de contornar. Então, como o Edu tem esses problemas, ele não era de fato uma opção super confiável para você falar assim, ó, tem o Edu, tô tranquilo, temos um camisa 9. Mas muita gente dizia que o Gilberto seria esse cara e até agora não foi, né? Tá fazendo uma temporada muito abaixo pelo Cruzeiro até o momento. Pode melhorar? É claro que pode melhorar e eu espero que melhore e precisa melhorar, né? Até pelo que o Gilberto ganha, ele tem que começar a entregar gol pelo Cruzeiro. E eu acho que ele vai conseguir entregar alguns golzinhos. Não digo que ele vai ter um desempenho como teve no Bahia, de fazer 30 gols no ano, mas se ele fizer uns 10, 15, já é alguma coisa. Até porque, como o Fred provou lá na temporada 2019, né? O Fred fez uma desgrameira de gol no Campeonato Mineiro, foi artilheiro. A gente foi campeão mineiro graças ao Fred em 2019, inclusive. Né? Aí chegou no Campeonato Brasileiro e não fez nada. Se o Gilberto fizer o oposto, fez um mineiro ruim e fizer um bom Campeonato Brasileiro, entregar os gols que nos deem os pontos necessários pra gente conseguir uma vaguinha na Sul-Americana, meinho de tabela ali, tá bom demais, velho. Ainda tem tempo do Gilberto se recuperar. Ele vai ter chance, ele vai jogar. O ceifador tá chegando agora também, vai receber os minutos dele. Então assim, todo mundo vai ter oportunidade. É questão de aproveitar. O Arthur Luiz pergunta, Emerson, o jovem promissor Juan Índio, Juan Fonseca, Juan Silva, o Juan, você acha que ele é do mesmo nível do Vitor Roque em questão de promessa ou o Vitor Roque é muito acima dele? Arthur, obrigado pela pergunta. Antes de mais nada, eu acho que é bom esclarecer que não é legal ficar fazendo esse tipo de comparação, que cada jogador tem a sua trajetória. Quando a gente olha para o estilo de jogo do Juan, né, o Juan Índio, o Juan Fonseca, enfim, o Juan, ele não lembra o Vitor Roque. Eles são atacantes de estilos muito diferentes. O Vitor Roque é mais aquele jogador explosivo, tanto que muitas vezes no Cruzeiro ele jogava até pelo lado do campo. O Juan já é mais um centroavante, é um jogador bem mais alto. Não é aquele poste, aquele cara paradão que não tem mobilidade. Não, o Juan se movimenta bastante, inclusive deu boas assistências na Copa São Paulo, né? Ele é um atacante que tenta participar bastante do jogo. E vamos assim fazer uma comparação de números aqui. A gente está falando do Vitor Roque, que está com 18 anos, né, lá no Atlético Paranaense, e o Juan está com 16, ele faz 17 nessa temporada. Em 2022, que foi o primeiro ano do Juan no time sub-17 do Cruzeiro, ele marcou 21 gols em 22 partidas. E nessa temporada 2023, ele jogou uma partida pelo sub-17, meteu 3 gols, e pelo sub-20 ele tem 12 jogos com 3 gols e 3 assistências. O que esses números deixam claro sobre o Juan? No sub-17 ele sobra e muito na turma, ele é muito acima da média do sub-17, já fez uma temporada de quase um gol por jogo em 2022 e agora em 2023 só jogou uma partida, meteu 3 gols, mas no sub-20 ele ainda não tem feito tanto a diferença assim, não tem marcado tantos gols, mas muitas vezes, em praticamente todos os jogos, o Juan foi reserva, né? O titular do ataque do Cruzeiro é o Arielson e o Juan entrava no segundo tempo, então a minutagem dele é baixa. Eu falei que quase todos os jogos ele veio do banco, mas eu falei errado, tá? Porque na verdade foram todos os jogos, em todas as 12 partidas que o Juan Índio entrou no sub-20 do Cruzeiro, em todas elas ele jogou no máximo 45 minutos, em todas ele veio do banco, tá? Dá um total aí de 367 minutos em campo e ele deu 3 gols e 3 assistências, né? Então assim, é um cara que tem um aproveitamento por minuto excepcional.
No caso do Vitor Roque, na temporada 2021, que ele despontou no Sub-17, ele marcou 21 gols em 21 jogos. Jogou só uma partida pelo Sub-20, não fez gol, e jogou 5 vezes pelo profissional já naquela temporada, também não balançou as redes. Em 2022, ele começou o ano lá na Copa São Paulo, em 5 partidas marcou 1 gol e foi pro time profissional. Em 11 jogos, fez 6 gols e deu 1 assistência. E o que dá pra gente comparar desses dois jogadores? Os números no Sub-17. No Sub-17 foi muito parecido, né? O número de gols, essa questão da média, o Vitor Roque teve média de 1 gol por jogo e o Juan Índio quase isso, mas o estilo de jogo deles é muito diferente e o Vitor Roque já provou no profissional ser um jogador de alto nível que tem um potencial para ser gigante a nível europeu. O Juan ainda não provou, mas ainda não teve oportunidade, a gente entra até na pergunta anterior. Ele já treinou algumas vezes com o elenco principal nessa temporada, se o Arielson se firmar no time principal do Cruzeiro, pode ser que o Juan receba algumas chances no Sub-20 e é interessante isso, né? Ele pode jogar pelo Sub-17, pelo Sub-20 e pelo profissional ao mesmo tempo. Ele está, inclusive, inscrito na Série A do Campeonato Brasileiro. Qual deles tem mais potencial? Eu acho que os dois podem ser jogadores do mais alto nível de jogar em grandes ligas europeias. A questão é, o Vitor Roque é um pouquinho mais velho e já é um jogador mais provado. Ele já mostrou que ele é muito bom, que ele tem a personalidade. O Juan tem o talento. Ele vai ter o mental para jogar no profissional? Isso a gente ainda não sabe. Ele está sendo trabalhado nesse sentido e eu acredito que ele vai virar um grande jogador, mas são caras de estilos muito diferentes que inclusive podem jogar juntos. Idol ou Riddle, sei lá como é que fala esse nome, enfim, o nosso amigão aí perguntou: se você fosse obrigado a comprar o Stênio por 15 milhões ou o Wesley por 10, quem você contrataria? Idle, obrigado pela pergunta, eu não sei falar seu nome. Cara, como você disse, eu seria obrigado a fazer uma das duas coisas, né? Em condições normais de temperatura e pressão, eu não faria nenhuma das duas, tá? Porque acho que um clube na situação do Cruzeiro, ele não deveria gastar um grande volume de dinheiro em nenhuma contratação, simplesmente porque não tem dinheiro para isso. O lado bom é que o Cruzeiro não é obrigado a contratar nenhum dos dois, até porque ambos já estão no Cruzeiro, já são atletas do clube. Mas nessa situação, o Stênio, 4 anos mais jovem, né? E você colocou aí 5 milhões de reais mais caro em relação ao Wesley, eu acho que o Stênio seria uma aposta mais interessante pensando em questão de potencial. O Wesley foi um cara que apareceu muito bem no Palmeiras, fez gol em final de Copa do Brasil, né, que o Palmeiras foi campeão pra cima do Grêmio, só que ele teve uma lesão, cara, e ele nunca voltou a ser aquele mesmo jogador, né? E o Wesley aqui no Cruzeiro até o momento tem sido uma decepção, tá muito abaixo da expectativa. Acho que ele vai melhorar, tá? Eu acho que o Wesley vai conseguir produzir alguma coisa, fazer um golzinho ou outro. Acho que durante o Campeonato Brasileiro ele vai melhorar sim, mas eu enxergo o Stênio como um jogador de mais potencial, né? E como a ideia aqui seria contratar pensando no futuro dos dois jogadores, já que o Wesley também é um atacante jovem, 24 anos, o Stênio tem 20, eu acho que o Stênio tem um teto mais alto, ele pode ser um jogador melhor do que o máximo que o Wesley vai ser. O Barros pergunta: lembro que em 2003 o Cruzeiro deteve durante um tempo 2 marcas relativamente raras de observar, uma longa invencibilidade e uma grande invencibilidade em casa. Quais foram exatamente as marcas dessas inesquecíveis invencibilidades do Cruzeiro de 2003? Barros, obrigado pela pergunta. Como você mesmo citou, o Cruzeiro teve uma longa invencibilidade na temporada que começou em 2002, né? O Cruzeiro ficou as últimas 5 partidas do Brasileiro 2002 invicto, a gente ganhou as 5, mas não se classificou por uma combinação de outros resultados, e aí em 2003 a gente ficou 31 jogos invicto até perder para o Vitória por 2-1, então somando todo o período foram 36 jogos de invencibilidade, considerando jogos tanto fora quanto em casa. Eu vou botar os gols aí da vitória do Vitória. Há 36 jogos o Cruzeiro não perdia. A última derrota tinha sido em 2002 e a invencibilidade do time termina em Salvador. O Vitória faz 1-0 no primeiro tempo. Marca mais um na etapa final. Os cruzeirenses ainda diminuem depois do chute cruzado de Márcio, mas a equipe da Toca da Raposa sai de campo derrotada. Vitória 2-1. E para falar exatamente das datas, o Cruzeiro perdeu um jogo para o Coritiba fora de casa no dia 30 de outubro de 2002 e aí só voltou a perder em 25 de maio de 2003, esse 2-1 do Vitória. Foram 207 dias sem perder uma partida. O primeiro gol é cruzeirense, Maurinho.
Só que aí o time gaúcho vira o placar, 2-1. O Cruzeiro, que não perdia no Mineirão há um ano, não esperava por esta. E por que essa derrota encerrou uma invencibilidade de um ano sem perder no Mineirão? Deu quase um ano, faltou um dia, tá? O Cruzeiro tinha perdido um clássico pro Atlético Mineiro no Brasileirão de 2002 por 2-1. Era clássico com torcida dividida, mas a efeitos de tabela contava como mando de campo do Cruzeiro. Então o Cruzeiro perdeu esse jogo por 2-1, dia 20 de outubro, e aí ele perdeu essa partida pro Juventude no dia 19 de outubro de 2003. Então faltou um dia para completar um ano certinho, e durante esse período de invencibilidade o Cruzeiro jogou 33 partidas no Mineirão, tá? Foram 27 vitórias e apenas 6 empates, né? Então foi uma invencibilidade realmente espetacular. Essa derrota pro Juventude ninguém esperava, eu acho que nem o pessoal do Juventude estava esperando ganhar, mas acabou servindo pro Cruzeiro acordar pra vida, né? Porque na rodada seguinte a gente perde fora de casa pro Internacional e depois emenda 8 vitórias consecutivas, garante o título com rodadas de antecipação, enfim. Então as marcas foram essas aí, tá? 33 jogos de invencibilidade como mandante, né? Dentro desse período, derrota pro Atlético até derrota pro Juventude, jogando no Mineirão. E considerando os jogos sequenciais, né? Independente do mando de campo, a gente chegou a bater 36 partidas de invencibilidade. Poderia ter sido mais se não fosse o Gomes, hein? Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também para deixar o seu questionamento para a próxima edição. Se tudo der certo, hoje tem camisa de força, hein? Vamos torcer. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!